De volta ao trabalho, depois de fazer uma quarentena nos Estados Unidos, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tentou justificar o fato de ter mostrado o dedo no meio a manifestantes em Nova York. E dentro de um ônibus, a gente relembra, o ministro reagiu a um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro na véspera da abertura da Assembleia Geral da ONU no fim do mês passado. Questionado sobre o assunto, Queiroga disse que o governo tem, aspas, trabalhado muito para controlar a pandemia e afirmou, aspas novamente, nós somos humanos, né? É da natureza humana existirem falhas, fecha aspas. Marcelo Queiroga também foi questionado se estaria arrependido pelo gesto. O ministro fugiu da pergunta e respondeu, abre aspas de novo para o ministro. Nós sempre fazemos análise do que fazemos de maneira correta, do que podemos melhorar. É sempre um caminhar, sempre um avançar. Fecha aspas. Era melhor não ter dito nada, né, Fábio França? É da natureza bolsonarista tentar coletivizar as falhas e, obviamente, jamais assumi-las, né? Da natureza lulista também. Eles têm isso bastante em comum, a incapacidade de fazer autocrítica, essa crença de que qualquer tipo de transigência é uma demonstração de fraqueza. Eu já escrevi a respeito disso, citando inclusive uma psicanalista que escreveu o livro A Personalidade Neurótica do Nosso Tempo, a Karen Horney, se eu não me engano, em 1937, quando ela falava ali do anelo de poder. Vale a pena procurar, depois eu tento lembrar aqui o nome do artigo, mas é uma descrição de uma categoria humana sob o aspecto psíquico que se encaixa perfeitamente a esse fato envolvendo o Marcelo Queiroga. Os bolsonaristas, eles não dão o braço a torcer, eles acham que qualquer tipo de transigência é uma demonstração de fraqueza, você dar força para o inimigo, etc. Então, você perde completamente o senso moral, o discernimento sobre a compostura, sobre o decoro e a capacidade de dar exemplo para a população. Eu estava ontem falando aqui do prefeito Eduardo Paes, que nesse sentido é bem melhor, né? Porque ele reconhece quando erra, muitas vezes, pede desculpa, etc. Tem um problema, ele fala, não, tem um problema e tal, você pode questionar, você pode criticá-lo do mesmo jeito. Ele fala, não, mas você é responsável e tal. Como eu fiz, inclusive, quando teve o desabamento, construção irregular em Rio das Pedras, aqui no Rio de Janeiro, o prefeito chegou lá falando, não vai acontecer negócio de complacência com construção irregular na minha gestão. Eu digo, bom, aconteceu um desabamento durante a sua gestão, pode alegar, está há poucos meses no cargo e tal, etc., mas aconteceu durante o mandato e aqui a gente está para cobrar as providências. Mas reconhece que existe um problema, reconhece, às vezes, se deixa levar pelo oba-oba, pede desculpa, etc. Agora, o Marcelo Queiroga, olha o que ele faz. É da natureza humana existirem falhas. Quer dizer, o sujeito não diz, ele não diz assim, que ele falhou, né, na primeira pessoa. Ele não pede desculpa e pronto. Sabe aquela desculpa assim, que é desculpa se alguém se ofendeu, desculpa se eu magoei, se você... Às vezes é pior, né? Desculpa se você se sentiu magoado. Que é melhor não pedir desculpa se for para pedir desse jeito traiçoeiro, arrogante, falso. Porque a verdadeira desculpa, ela pressupõe um arrependimento que a gera, né? E ela, portanto, ela precisa ser formulada como tal, como uma pessoa arrependida daquele gesto, senão não é um pedido de desculpa. Senão o sujeito está, na verdade, até tentando se valorizar como, olha só como eu sou um cidadão comum, etc., né, do povo. Eu também me deixo levar pelos meus instintos. Às vezes a natureza humana falha. Quer dizer, ele tenta atribuir a toda a humanidade o erro individual dele. É assim que as pessoas malandras, desse ponto de vista moral, fazem. Então é vergonhoso que o ministro da Saúde, além do dedo do meio, ele ainda, de certa forma, faça um pedido obsceno de desculpa.